Abigail, 1 Samuel 25, por B. Paquien. Embora cada israelita devesse conhecer sua ancestralidade e ser capaz de prová-la, veja, por exemplo, Esdras 2, capítulo e versículo 62. A origem de Abigail, entretanto, é desconhecida. A palavra não menciona. Mas a palavra de Deus não considerou necessário revelar de qual tribo ela veio ou qual era a sua genealogia. Mais à frente veremos talvez por que Deus quis que fosse dessa maneira. Em vez disso, as Escrituras registram que ela era a esposa de Nabal, abre aspas, um homem que tinha sua propriedade no Carmelo, que era muito rico e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, fecha aspas, 1 Samuel 25, versículo 2. Por isso, só essa prosperidade poderia mostrar a bênção do Senhor. No entanto, o homem tende a não mais considerar os dons que Deus lhe confia como uma bênção, mas como algo que lhe pertence, fruto de sua fidelidade, da sua piedade, do seu trabalho e da sua coragem e da sua capacidade. É o orgulho, a loucura do homem. Assim era Nabal, cujo nome significa tolo ou ímpio. Veja no nosso capítulo, o versículo 25. Que casamento! Abigail, que é apresentada como uma mulher de bom entendimento e de bela aparência, era casada com um homem tolo, duro e de más obras. Versículo 3. O contexto histórico. Saul, o rei desejado pelo povo, ainda vivia e reinava. Ele foi infiel e Samuel foi forçado a dizer-lhe, abre aspas, você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor te rejeitou para não ser rei de Israel. Fecha aspas. Capítulo 15, 1 Samuel, versículo 26. Guiado por Deus, Samuel saiu para ungir Davi, um homem segundo o coração de Deus. A partir de então, Saul perseguiu a Davi para matá-lo. Davi se escondeu. No início, 400 homens estavam com ele, e depois 600, capítulo 22, versículo 2 e capítulo 25, versículo 13. Vagando pelo deserto de Parã, Davi e seu exército chegaram ao Carmelo, em Judá. Os homens estavam cansados e famintos. Davi enviou 10 jovens a Nabal com uma mensagem de paz e para pedir-lhe um pouco de comida. Abre aspas, por favor, dê tudo o que você tem em mãos a seus servos e a seu filho Davi. Fecha aspas, capítulo 25, versículos 5 a 8. Deus disse, abre aspas, abrirás a mão a teu irmão, aos pobres e necessitados da tua terra, fecha aspas, e não será mesquinhos quando o deres. Deuteronômio capítulo 15, versículos 11. No entanto, Nabal não levou em consideração o que Deus havia dito. Ele recusou toda a ajuda aos servos de Davi, zombando deles e de seu chefe. Em sua loucura, ele só se importava consigo mesmo. Não mais do que no versículo 11, ele revela seu eu muitas vezes. Nabal, o mestre orgulhoso que nada podia dar, estava sob o domínio de Satanás. Ele era como o homem tolo que desejava apenas bens materiais e ansiava por construir celeiros melhores, dizendo à alma, abre aspas, você tem muitos bens guardados por muitos anos. Sentar, comer, beber e alegrar-se, fecha aspas. Ele se esqueceu que logo viriam pedir a sua alma. Lucas capítulo 12, versículos de 16 a 21. Davi foi ferido em seu orgulho e decidiu se vingar. Ele cingiu sua espada e pediu a 400 homens que o seguissem, que fizessem o mesmo. Eles destruiriam a casa de Nabal.
enquanto outros 200 guardariam a bagagem. Então Abigail interveio. Ela foi avisada por um servo de Nabal, que conhecia bem seu mestre e que sentiu que o mal já havia sido resolvido contra seu mestre e contra toda a sua casa. Então ela se apressou, levou uma grande quantidade de alimentos, sem comentar nada com seu marido, que naquele momento não conseguia entendê-la, e desceu ao encontro do exército de Davi. Esta entrevista com o verdadeiro rei de Israel foi muito boa. Ela caiu de cara diante dele, considerando-se sua serva e até mesmo sua escrava. Davi desistiu de suas ideias de vingança e deu as boas-vindas ao presente de Abigail. Enquanto isso, Nabal estava dando um banquete e bebida correu em abundância e ele ficou totalmente embriagado. No dia seguinte, Abigail contou-lhe fielmente o que fez. Seu coração desmaiou nele e ele era como uma pedra. E 10 dias depois, Jeová golpeou a Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que ele estava morto, mandou falar com Abigail para tomá-la por esposa. E ela seguiu os mensageiros de Davi e se tornou sua esposa. 1 Samuel 25, dos versículos 37 a 42. 2 filhos nasceram dessa união, Quileabe e Daniel. 2 Samuel 3, versículo 3 e 1 Crônicas 3, versículo 1. A nobreza de Abigail. Abigail foi casada com Nabal, uma união que foi rompida pela morte. Abre aspas, a mulher casada está sujeita por lei ao marido, enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Fecha aspas, Romanos 7, versículo 2. Ela estava sob um jugo muito duro, que suportou com paciência, esperando a libertação em Deus. Abre aspas. Quem é Davi? Fecha aspas. Nabal disse em sua loucura. Enquanto Abigail, cuja fé era cheia de discernimento e sabedoria, viu em Davi aquele que logo seria estabelecido como o príncipe de Israel. Embora naquela época estivesse no exílio e sendo caçado como uma perdiz pelas montanhas por Saul, a quem ele simplesmente chamou de um homem. Mais do que o futuro rei, ela viu em Davi a quem chamou de meu Senhor, um dos vivos para a eternidade. A vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem diante de Jeová teu Deus. 1 Samuel 25, versículos de 29 a 30 e capítulo 26, versículo 20. Nessas circunstâncias, Abigail era espiritualmente mais alta do que o próprio Davi. Foi a graça entre a loucura e o orgulho. Bem, em seu desejo de vingança, Davi não agiu de acordo com a vontade de Deus. Seus interesses imediatos e autoestima ferida iriam enganá-lo. Em sua sabedoria, Abigail interveio. Davi, o rei que Deus escolheu, não foi aquele que teve que lidar com os seus inimigos para espalhar sangue. Deus lançará a vida dos seus inimigos como do meio da palma da mão. Capítulo 25, versículo 29. Abigail evitou uma ocasião de queda para Davi porque ela tinha um verdadeiro apreço divino por ele. Eu sabia quem era. Ele adiou seu desejo de fazer justiça por si mesmo, lembrando-o de que Deus, o juiz justo, lidaria pessoalmente com os ímpios. Estava ali como um raio de graça em meio às sombras da lei. O que representava Abigail? Como esposa de Davi, Abigail poderia ser uma figura da igreja ao invés do remanescente judeu. Sua origem judaica não é mencionada. Parece que está fora da casa de Israel. Sua união com Nabal é semelhante ao jugo daqueles que, em geral, pertencem a um mestre duro, mau e tolo, rico em coisas terrenas. Foi o mesmo que Satanás com Jesus quando, levando-o ao monte, disse, abre aspas,
A vós darei todo esse poder e a sua glória, porque me foi dado, e a quem eu quero, eu o dou. Fecha aspas, Lucas 4, versículos 5 e 6. O usurpador e pai da mentira poderia desafiar a Deus, mas foi derrotado. Libertada dos seus primeiros laços, Abigail pôde pertencer a Davi, pois a igreja libertada da terra será unida um dia a Cristo para toda a eternidade. Em sua sabedoria, Abigail trouxe um presente para Davi. Ela reconheceu sua glória como a igreja reconhece a glória e senhorio de Cristo. Por fim, como última analogia, Abigail, deixando todos os seus pertences para trás, concordou em seguir a Davi em sua rejeição. Da mesma forma, Asenate e Zípora também são figuras da igreja. Elas foram unidas de acordo com a vontade divina de José e Moisés, imagens de Cristo, quando foram rejeitados e exilados em uma terra estrangeira. Gênesis 41, versículo 45 e Êxodo 2, versículo 21. A igreja não é a esposa de um rei de glória estabelecido na terra, mas de um Cristo rejeitado, a quem ninguém queria receber, que foi morto como um maldito na cruz do Calvário e que agora está sentado no céu à direita de Deus. Que beleza moral encontramos em Abigail. Sua presença é mencionada 3 vezes, quando tentava levar suprimentos para Davi e seu exército, 1 Samuel 25, versículo 18. Então, quando ela se prostrou diante dele para reconhecer seus direitos, versículo 23, e por fim, quando foi chamada para ser esposa do verdadeiro rei, ainda tinha pressa em encontrá-lo para morar com ele, versículo 42.